Certo, vamos falar então sobre espelhos esféricos. Os espelhos esféricos são espelhos muito especiais, que o seu molde, a sua geometria é esférica. Então, o estudo da óptica geométrica não tem esse nome por acaso. É porque aqui a gente vai ter muita referência da geometria dos instrumentos ópticos, certo? Então, os espelhos esféricos, eles possuem geometria esférica. Esfera é uma bola, né? E os espelhos esféricos, eles vão utilizar uma esfera como molde para fazer o espelho. Então, todo espelho esférico, ele é um pedacinho de uma casca de uma esfera. Que se a gente pudesse ampliar aquela casquinha, né, continuar a curvatura dela, a gente ia formar uma bola, uma esfera completa. Tá? Uma esfera completa. Então, espelhos esféricos, aí assim, se a gente tem uma casquinha de esfera, né, se a gente tem uma casquinha de esfera, a gente pode ter ali a parte refletora como a parte de dentro da esfera ou a parte de fora. Se a parte refletora é a de dentro da esfera, então nós vamos ter um espelho esférico côncavo. Um espelho esférico côncavo tem a sua superfície refletora interna. Olha só que legal, superfície refletora interna. É importante a gente já se acostumar aqui dos termos e dos pontos de referência que são utilizados, que a gente utiliza aqui, ó, um eixo principal, e nesse eixo principal a gente localiza aqui alguns pontos, como o vértice, o foco e o centro de curvatura do espelho. O centro de curvatura do espelho é o centro da esfera que foi usada como molde para esse espelho, né? Então, se a gente imaginar aqui esse centro, ó, a gente vai ter aqui a esfera, eu não vou conseguir desenhar, mas é como se fosse a esfera, tá? Que tem esse centro aqui, certo? E aqui é a esfera usada como molde para o espelho. Então, a gente vai pegar um pedacinho dessa esfera e espelhar a parte de dentro. Então, nós temos um espelho esférico côncavo. Tá? Veja que se a superfície refletora é a de dentro, os raizinhos de luz vão bater nesse espelho e vão acabar sendo convergidos aqui para esse ponto aqui mais para dentro, para eles se cruzarem aqui no eixo principal, certo? Esse é o espelho esférico côncavo. O espelho esférico convexo, ele tem a superfície refletora externa. Então, se a gente pega ali a esfera, né, como molde, tira um pedacinho da esfera, espelha, faz a parte espelhada ser a de fora, então a luz vai bater aqui pelo lado de fora da esfera. Se a luz vai bater pelo lado de fora da esfera, então nós temos um espelho esférico convexo. Se a superfície refletora é externa, nós temos um espelho esférico convexo. Aqui está o pedaço da grande esfera, né, que foi usada. Veja que, se o espelho é convexo, o centro de curvatura vai estar lá onde seria o centro da esfera, ou seja, que é atrás do espelho. Então aqui, o eixo principal de referência, que é um referencial mesmo, que a gente utiliza como referência aqui, vai ter o vértice, que é onde o eixo principal cruza o centro do espelho, o meio do espelho, né? Então, imagina assim, um espelho esférico côncavo, e o vértice vai ser aquele pontinho ali bem no meio. Ou o espelho esférico convexo, o vértice vai ser esse pontinho aqui bem daqui. Então, o vértice, o foco e o centro de curvatura, que estão aqui no eixo principal de referência. Veja que agora, como a superfície refletora é externa, então o raizinho de luz ele vai bater no espelho e vai meio que sair para lá. Ó. Tá? Vai ser refletido para fora, né? Vai se rebater ali. Certo? Esses são os espelhos esféricos que podem ser côncavos ou convexos. E a primeira coisa que a gente tem que saber é qual é a diferença entre eles. O côncavo, superfície refletora de dentro. Convexo, superfície refletora de fora. Certo? Esses pontos de referência eles são muito importantes, porque a gente pode utilizar e deve utilizar eles, e a gente utiliza eles como referência para a gente saber para onde que raizinhos de luz vão bater no espelho e vão sair. Então, aqui ó, a gente tem uma grande esfera, aqui a gente tem um espelho esférico, que pode ser côncavo ou convexo, aqui a gente tem o eixo principal, que é essa linha que a gente imagina, né, uma linha imaginária, a gente imagina essa linha como referência. Nesse eixo principal, a gente vai ter o vértice, o centro de curvatura, que é o centro da grande esfera usada como molde para fazer esse espelho. Nós temos o raio de curvatura, que é uma medida geométrica, né? O raio da esfera é a distância do centro até a borda da esfera, que é onde está o vértice. Então, o raio de curvatura é a distância do centro até o vértice. E exatamente no meio do caminho, vai ter um ponto muito importante de referência, que é chamado de ponto focal do espelho, ou nesse caso aqui, o foco principal do espelho. Tá?
Se o espelho é côncavo, é porque a superfície refletora é a de dentro. Se o espelho é convexo, é porque a superfície refletora é a de fora, tá? É a daqui de fora. É só isso que vai mudar para o espelho côncavo ou convexo, porque os pontos de referência e os nomes são os mesmos. Agora sim, se a gente joga raizinho de luz em cima de um espelho esférico côncavo ou convexo, como é que eu sei para onde vai sair esse raizinho? Eu preciso aplicar as leis da reflexão. Tá. Mas aplicar as leis da reflexão, a gente também pode utilizar esses pontos como referência, porque existem algumas regras para a construção gráfica de imagens, que quando a gente aplica as leis da reflexão, a gente acaba podendo escrever a regra do foco, a regra do vértice e a regra do centro de curvatura. Então, quando raizinhos de luz incidem num espelho esférico côncavo ou convexo, paralelos ao eixo principal, eles vão ser refletidos pela direção dada pelo foco. Então, eles chegam paralelos ao eixo principal, eles vão sair pelo foco. Regra do vértice. Todo raizinho de luz que incide o vértice de um espelho esférico, vai ser refletido com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal. E a regra do centro de curvatura é a seguinte: todo raizinho de luz que incide num espelho esférico pelo centro de curvatura, numa direção que passa pelo centro de curvatura, vai ser refletido por cima dele mesmo. Ele bate no espelho e volta, como se ele desse de cara no espelho e voltasse. Então, olha só. Vamos para o espelho esférico côncavo. O côncavo tem a superfície refletora a de dentro. Então, se a gente tem aqui esse raizinho de luz aqui, ó. Esse raizinho de luz, acompanha agora comigo. Esse raizinho de luz, ele está indo na direção do espelho paralelo ao eixo principal. Então, ele vai bater no espelho e vai ser refletido por uma direção que passa pelo foco. Esse daqui é o raizinho 1. Raizinho 2. Se ele chegar paralelo, ó, paralelo ao eixo principal, ele vai bater no espelho e vai sair pelo foco. Esse é o raizinho 2. Raizinho 3 é esse que vem aqui por baixo, ó. Ele incide ao espelho, ó, paralelo ao eixo principal, ó, sempre com a mesma distância ao eixo principal. Ele vai encontrar o espelho, bater no espelho e vai ser refletido numa direção que passa pelo foco principal do espelho esférico côncavo. Então, o espelho esférico côncavo ele vai ter esses tracinhos de luz aqui. Olha como é que fica essa mesma regra, a regra do foco, para o espelho convexo. O espelho convexo, a superfície refletora é a de fora. Então, a gente vai ter aqui um raizinho incidente, ele vai bater no espelho e vai ser refletido numa direção que é dada pelo foco. Mas olha só onde é que está o foco do espelho esférico convexo. Lá atrás do espelho. Então, esse raizinho de luz ele vai bater no espelho e vai sair numa direção que a gente usa como referência o ponto focal para dizer para onde que ele vai sair. Então, ele vai bater no espelho e vai sair para lá. Olha esse raizinho 2. Incide paralelamente ao eixo principal, vai bater no espelho e vai sair numa direção que é dada pelo foco. Então, eu uso o foco como referência para saber para onde que esse raizinho vai sair. E ele vai sair para cá. Se eu pegar esse terceiro raizinho de luz, ele incide aqui, bate no espelho esférico convexo. Se ele incidiu paralelo ao eixo principal, ele vai ser refletido numa direção que é dada pelo foco. Então, ele bate aqui no espelho e vai sair para lá. É isso. Essa é a regra do foco. Regra do vértice. Raio incidente 1, ó, a regra do vértice é a seguinte. Todo raio de luz incidente no vértice de um espelho esférico, seja ele côncavo ou convexo, ele vai ser refletido com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal. Então, esse aqui é o raio incidente 1. Vai bater aqui no vértice e vai ser refletido com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal. Eu vou indicar o ângulo aqui. Esse aqui é o ângulo 1. Então, ele vai ser refletido com o mesmo ângulo 1 para baixo aqui. Então, ele vai bater no vértice, vai bater aqui e vai sair para lá. O raizinho 2, ele incide aqui, vai bater no vértice e vai sair para lá. Esse raizinho 2, eu vou pegar aqui uma outra cor. Esse daqui é o ângulo 2. E ele vai sair para o outro lado com o mesmo ângulo 2. O mesmo ângulo 2 em relação ao eixo principal. Quando ele incide o vértice. Isso para o espelho esférico côncavo e para o convexo também. Para o convexo, ó. O raizinho incidente bate aqui e vai sair para lá. Com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal. E o raizinho incidente 2 vai bater aqui no vértice e vai sair para lá. Com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal. É isso. Seja o espelho esférico côncavo ou convexo. Já a regra do centro de curvatura ela é bastante simples. O raizinho incidente
pela direção do centro de curvatura, ele vai bater no espelho e vai sair por cima dele mesmo. Porque ele vai dar de frente no espelho. Então, ó, o raizinho 1, ele vai, ó, passando pelo centro de curvatura, ele vai bater no espelho e vai voltar por cima dele mesmo. O raizinho 2, ele vai passar pelo centro de curvatura, vai bater no espelho e vai sair por cima dele mesmo. É como se ele desse de cara no espelho e voltasse. É isso. Isso para o espelho côncavo ou para o espelho convexo. No espelho convexo, ó, ele bate no espelho, só que ele estava apontando lá no centro de curvatura, então ele vai bater no espelho e vai voltar por cima dele mesmo. Meu, vocês não sabem o quão importante é o like de vocês aqui pro canal, porque isso ajuda muito o canal a ganhar relevância aqui na plataforma do YouTube e eu entregar cada vez mais conteúdos de muita qualidade e de muito valor para vocês, beleza? Não se esqueçam do like de jeito nenhum, ativem o sininho, se inscrevam no canal e a gente vai se vendo aí. Vai bater no espelho, buscando o centro de curvatura e vai voltar por cima dele mesmo. Então a gente pode escrever essas regras. A regra do foco. Se o raio de luz incidir numa direção paralela ao eixo principal, o raio será refletido numa direção que cruza o foco principal. Da mesma forma, ao incidir pelo foco, ele é refletido paralelamente ao eixo principal, conforme o princípio da reversibilidade. Então isso aqui é importante da gente acrescentar. Naquela regra do foco, se o raizinho vai paralelo, bate no espelho, ele sai pelo foco. Se ele chegar pelo foco, ele sai paralelo, ele vai ter o mesmo caminho reverso. Esse é o princípio da reversibilidade, que é um dos princípios da óptica geométrica. Regra do vértice. Se um raio de luz incidir numa direção que passa pelo vértice, o raio será refletido com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal. Tranquilo. E a regra do centro. Se um raio de luz incidir numa direção que passa pelo centro de curvatura, o raio será refletido na mesma direção, retornando por cima do raio incidente. Ele bate no espelho e volta por cima dele mesmo. Essas são as regras para os raios notáveis, né? As regras básicas para formações de imagens, então a gente não precisa ficar medindo ângulos, né, e procurando ali aplicar as leis da reflexão, porque tendo os pontos de foco, vértice e centro de curvatura, aqui já vai estar, né, assim, inclusa a lei da reflexão, tá? As leis da reflexão nessas regras, tá bom? Vamos ver como é que a gente pode usar essas regras para resolver exercícios. Olha só esse exercício aqui. Na figura abaixo estão representados 5 raios luminosos, refletidos por um espelho esférico convexo. Deixa eu pintar isso. Espelho esférico convexo. O espelho esférico convexo é que tem a superfície refletora externa à esfera molde. E um raio incidente, indicado pela linha de traçado mais espesso. Aqui, ó. Esse aqui é o raio incidente. As letras F e C designam, respectivamente, o foco e o centro de curvatura do espelho. Então, aqui a gente tem um espelho esférico. Aqui está o centro de curvatura. Aqui vai estar o vértice. Aqui vai estar o foco no meio do caminho do centro até o vértice. Ok. Aqui tem um raizinho incidente, que é esse raizinho mais grosso. Esse raizinho incidente vai bater aqui no espelho e vai sair para onde? Vai sair para o caminho 1, para o caminho 2, para o caminho 3, para o caminho 4 ou para o caminho 5. Acho que é isso, né? Despreze as 5 linhas mais finas numeradas na figura. Aqui melhor, ó, dentre as 5, não é despreze, né? Dentre as 5 linhas mais finas numeradas na figura, a que melhor representa o raio refletido pelo espelho está identificada de qual número. Então a gente vai ter que ver aqui esse raio refletido, né? Ou melhor, esse raio incidente. Ele vai bater no espelho e vai sair para onde? Tá? Vai bater no espelho e vai sair para onde? Então a gente precisa lembrar aqui das regras, tá? Regras de formações de imagens para espelhos esféricos convexos. Que se um raiozinho incidente estiver apontando lá para o centro de curvatura, ele vai bater no espelho e vai sair por cima dele mesmo. Então, o raiozinho incidente, ó, ele bate aqui no espelho, se ele está apontando lá no centro de curvatura, ele vai bater no espelho e sair por cima dele mesmo. As outras regras são, se ele estiver apontando o foco, ele vai sair paralelo ao eixo principal. Ou se ele chega paralelo ao eixo principal, ele vai sair apontando o foco. E se ele bater no vértice, ele vai ser refletido com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal. Essas são as 3 regras dos raizinhos aqui para espelhos esféricos. Agora, aqui então, a gente precisa observar para onde esse raizinho incidente está apontando. Então, esse daqui é o raizinho incidente, ó. Esse daqui é o raizinho incidente. Esse é o raizinho incidente. Ele vai bater aqui. Ele está apontando, olha só, o centro de curvatura. Se ele está buscando o centro de curvatura, ele vai bater no espelho e vai sair por cima dele mesmo. Então,
é o raiozinho 2, que vai indicar a resposta correta aqui. É o raiozinho 2, tá? E o raiozinho 2 está na alternativa B. A alternativa B é o raiozinho 2. Um detalhe importante aqui, ó. O caso 1 jamais aconteceria aqui, né? O caso 3, só se esse raiozinho incidente estivesse buscando o foco. Aí seria o 3. Deixa eu fazer aqui um, ó. Se ele estivesse buscando o foco, aí seria o 3. Deixa eu desenhar aqui um que seria o caso 3. Esse daqui, se fosse incidente, ele ia sair aqui para o 3. Tá? O verdinho seria o 3. O verdinho seria o 3. Ele ia incidir na direção do foco, ele ia bater no espelho e sair paralelamente ao eixo principal. Certo? É isso. E aqui não tem nenhum outro caso aqui, né, que poderia acontecer. O caso do vértice aqui seria o... Deixa eu pegar uma outra cor aqui, um azul. Aqui seria o vértice do espelho. Então, qualquer raizinho que incidisse o vértice ia ser refletido pelo mesmo ângulo de chegada aqui em relação ao eixo principal. Essa seria a regra do vértice. Então, aqui é a regra do centro de curvatura. A regra do foco seria esse raio verde, aí seria o 3. Tá? E nenhum dos outros aqui fecha. Nenhum dos outros aqui fecha. Beleza? É isso, então ficamos aqui com a alternativa B.